Você já pensou que podemos usar uma tela junto com gesso e fazer uma linda peça de decoração? Então nesse vídeo eu vou mostrar que isso é possível e dar uma dica muito bacana de decoração usando tela e gesso. Eu sou Yolane Caron. Meu canal, eu falo sobre todos os produtos da Acrylex e também como que você decora gesso, cerâmica, fazendo lindas peças. Então, você que ainda não está inscrito, te convido, já se inscreva no canal no início do vídeo e deixe o sininho acionado, porque a gente notifica todo mundo quando coloca vídeo novo no canal. Também eu faço conteúdos diários no meu Instagram. Me acompanhem lá também, me siga, @YolaneCaron. Então, vamos lá. A gente pode fazer muitas decorações com uma tela, independente aqui do tamanho. Eu tenho uma telinha aqui pequena, de 20 por 30, é da Acrylex. Muita gente não sabe que a Acrylex também tem tela, mas a Acrylex também tem telas de tecido, porque a Acrylex se preocupa com o nosso artesanato e ela oferece os melhores materiais. E eu vou fazer uma decoração usando uma peça de gesso numa tela e fazendo uma bela decoração. Está aqui ela prontinha, já pintada. Você vai acompanhar todo o passo a passo dessa linda peça que é um porta-chaves com motivos marítimos, mas independe do motivo, porque você pode criar, fazer as suas criações para o local onde você quer decorar. O local temático, seja numa casa de praia ou um bem-vindo para o seu lar. O importante é você pegar a dica, a informação, a técnica e fazer as suas criações. A Acrylex tem produtos maravilhosos e disponível no mercado para a gente fazer lindas peças de decoração. Então vamos ao passo a passo. Hoje vamos decorar uma tela. Essa tela aqui é da Acrylex, tela de tecido, e vamos também usar um gesso para fazer essa decoração aqui dessa tela, para fazer um objeto utilitário. Então, para quem não sabe, a Acrylex também tem telas onde a gente trabalha, faz diversos tipos de trabalho, além de pintura. Esse aqui é um tamanho 20 por 30, mas dependendo do que você for fazer, dá para escolher uma tela maior. A primeira coisa que eu faço antes de começar a pintar a tela é passar 2 demãos com pincel mesmo de gesso acrílico da Acrylex. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, como que eu faço esse procedimento. Vou deixar aqui para vocês, assistam esse vídeo que está muito completo. Então vocês vão passar 2 demãos com pincel intercalando secagem. Isso vai fazer com que você nivele essa tela e possa trabalhar com tinta, vai ficar uma qualidade muito melhor. Aqui eu já tenho a peça adiantada com 2 demãos de gesso acrílico, já isolei aqui 2 espaços, um espaço maior e um menor, com uma fita crepe, mas dependendo do que você for fazer, você pode fazer aleatoriamente essa separação. Aqui eu já dei 2 demãos com a tinta chalk, a cor azul industrial. Vou fazer a mesma coisa no lado de cá para você ver como essa tinta tem uma ótima cobertura. Aí você pode me dizer, mas por que você passou gesso acrílico anteriormente, se a tinta chalk dispensa o uso de preparador? É justamente para dar uma qualidade um pouco maior. Então eu gosto de passar o gesso acrílico na tela crua. Então vamos lá. Essa tinta tem que misturar muito bem. Coloque sempre no recipiente e com o pincel macio você vai dar 2 demãos, intercalando uma secagem entre uma demão a outra. Veja a cobertura aqui dessa tinta e também vai fazer nas laterais. Então veja, ficou um espaço maior e outro menor. Agora eu vou deixar secar, vou passar a segunda demão. E aqui eu vou aproveitar também com a mesma cor azul industrial e pintar a peça de gesso, que aqui é uma estrela. Generosamente
a tinta chalk, ela cai muito bem diretamente no gesso, sem precisar de nenhum tipo de produto para preparar. Mesma maneira, você vai passar uma demão, vai aguardar a secagem e passar a segunda demão. Mas veja como essa tinta tem uma ótima cobertura. Aqui eu já tenho as peças prontas, pintadas, bem cobertas. Tirei o isolamento da fita crepe de um lado e deixei esse aqui. Aqui nós vamos trabalhar um aquarelado, mas antes disso nós vamos trabalhar aqui um craquelê, porque o aquarelado a gente trabalha com bastante água para a gente conseguir fazer esse trabalho mais rapidamente. Então vou começar com um craquelê da Acrylex que eu gosto muito, que é da tinta Craquelex. Ele é um craquelê texturizado. Precisa dessa base para tinta Craquelex para ele funcionar. Então passamos primeiro essa base. Aqui eu coloquei generosamente essa base, vou espalhar com o pincel e na hora que eu espalho eu deixo alguns pontos com mais produto e outros mais esticadinho, porque eu quero que esse efeito do craquelê ele fique maior em algumas partes do que outras. Então, quanto mais produto, maior o tamanho do craquelê. É mais ou menos isso. Vou tirar a fita crepe e aqui vamos trabalhar com um aquarelado. Essa base precisa ficar completamente seca, ou seja, ela vai ficar transparente para a gente poder fazer o craquelê aqui e funcionar. Enquanto ela seca, vamos para essa técnica aqui do aquarelado. Vou trabalhar também com as cores Duna e Urban. Aqui é o azul industrial que eu já usei aqui na minha tela e na estrela. Todas tinta chalk da Acrylex. O meu aquarelado eu vou trabalhar bem aguado. Aqui eu tenho um pincel maior. Primeiro eu coloco água abundantemente para que a tinta faça esse efeito e espalhe, dando aqueles efeitos quase como as ondas do mar. Com um pincel menor, começo com as cores, intercalando elas. Peguei um pouquinho aqui do Urban, coloco em algum ponto, veja como ela já vai abrindo. Só que eu não fico pincelando muito, eu venho com mais água e faço esse trabalho mesclando, misturando ela. Em alguns pontos, colocando a tinta e espalhando com a água. Se eu precisar trocar a tinta, eu troco o meu pincel e também em alguns pontos eu coloco aqui a cor Duna. Veja como ela já vai abrindo. E também o azul industrial em alguns pontos próximo ao desenho que eu fiz também fica interessante. Agora é o momento de aguardar, de esperar essa peça aqui se transformar. O bacana é que uma peça não fica igual à outra. E quando tiver seco, a gente trabalha a tinta Craquelex em cima. Aqui eu já tenho a peça completamente seca, transparente essa parte, já isolado aqui com a fita crepe novamente. E essa parte do aquarelado, veja como ficou bonito esse efeito. Sempre muda. Quando vai secando, ele fica com um aspecto completamente diferente do que a gente fez. E agora vamos colocar em cima dessa base para tinta Craquelex, que ela já ficou praticamente transparente. Vamos usar a tinta Craquelex. Ela tem várias cores. Eu vou usar aqui a cor branca, mas ela tem sim várias cores. Ela é uma tinta bem grossa. Veja, vou colocar aqui. Ela é bem grossa, porque esse é o efeito dela, craquelar e deixar de uma maneira texturizada. O efeito dela é esse. Você pode passar
tanto com o pincel quanto com uma esponja. Vai depender do efeito que você quer. Eu vou trabalhar com a esponja porque eu quero mais um efeito rendado. Se for com o pincel, ela fica mais reta. Você vai colocar generosamente na esponja e vai colocar e vai espalhar. Também aqui, da mesma maneira como a base, se você deixar alguns pontos com mais produto, ele craquela maior. Então, quanto maior a quantidade do produto, maior o seu craquelê, tanto na base quanto na tinta Craquelex. Agora, do mesmo jeito, você deve aguardar craquelar e secar completamente naturalmente, sem acelerar no secador, para que o efeito fique perfeito. Então eu vou aguardar secar e já voltamos aqui para continuar o nosso passo a passo. Aqui eu já tenho o resultado pronto e seco. O craquelê aqui já ficou o resultado final. A gente observa que tem pontos com craquelê maiores e menores, justamente nos pontos onde tinha mais ou menos produto. E esse craquelê, a característica dele mesmo é o alto relevo. Então ele acaba craquelando com um relevo. Essa é a característica deste craquelê. E aqui eu tenho também a estrela pintada e vamos para o próximo passo, que eu vou usar aqui alguns stencils da Acrylex para ainda decorar um pouquinho mais nessa tela e terminar a finalização da estrela. Então aqui eu decidi trabalhar com esse stencil com motivos náuticos nessa parte aqui. Aqui eu já tenho a mesma tinta que eu já usei nesse aquarelado aqui, que é a cor Duna, pra gente não fugir da nossa proposta de cores, e um pincel pituá. Coloco um pouco de tinta, giro o pincel, tiro o excesso e aqui eu posiciono o stencil e faço trabalhos circulares. Aqui eu já isolei com fita crepe, então o que borrou aqui não pegou nesse trabalho e veja que já ficou algo diferenciado. Com a mesma tonalidade de tinta, na própria estrela, eu já vou fazer o uso aqui dessa trincha da Acrylex para fazer uma pátina nessa estrela, para não deixar ela com essa pintura chapada, usando a mesma cor Duna, tinta chalk, que eu usei aqui nesse stencil. Aqui uma pátina seca. À medida que eu fico com pouca tinta no meu pincel, eu consigo pegar aqueles pontos que ficaram lá atrás e não deixar ele tão marcado. Veja que tonalidade bonita, já destacou bem os efeitos de alto relevo da estrela e ficou uma peça moderna e sofisticada para decoração aí do seu ambiente. E se você achar melhor colocar um pouco mais de stencil, a Acrylex também tem outros motivos náuticos para você trabalhar. Poderia colocar em algum ponto onde você vai colocar a estrela, mas isso também é opcional. E agora já está pronto aqui a nossa pátina, a decoração que a gente fez no nosso stencil. Agora é só colar essa estrela aqui nessa tela, que é uma peça bem pesada. Vou sugerir aqui a cola branca Atelier Super da Acrylex, porque ela é muito mais forte para esse tipo de trabalho. Então sugiro que você use ela. Você vai passar generosamente. Posicionar.
E aqui você pode colocar um peso e deixar de um dia para o outro para ele colar bem aqui. Colocar um peso. E eu já volto aqui com o resultado final para vocês verem o resultado, como ficou prontinho para fazer a decoração do seu espaço aí. Não ficou linda essa peça? Olha quanta coisa que a gente pode aprender aqui nessa técnica. A gente aprendeu o craquelê texturizado. Nós usamos a querida tinta chalk da Acrylex. Aprendemos também como trabalhar o gesso fazendo a mesma composição de cores. Um aquarelado com a tinta chalk. Usamos stencil e aqui tá um lindo porta-chaves e você pode decorar aí o seu espaço também trabalhando com outros objetos, com outros temas, não só o marítimo. E também pode ganhar aquele dinheirinho extra fazendo peças para vender. Uma peça diferenciada, uma peça que a gente não vê em lojas de decoração para comprar. Por quê? Porque o artesão é você. As peças de um artesão, elas são únicas e uma é sempre diferente da outra. Então tá aí uma bela dica para você fazer uma peça dessa e sair vendendo ou dando de presente. Agora quero saber de você. Deixe o seu like embaixo, deixe os comentários, que é muito importante para a gente saber se você tá gostando aí do nosso conteúdo também, tirando as suas dúvidas, que a gente procura responder todas elas. Não se esqueça de se inscrever no canal e também me acompanhar lá no Instagram, @IolaneCaron. Eu aguardo você como sempre no próximo vídeo. Tchau, tchau!